A paz do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O livro de Hebreus, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para pessoas que haviam saído da crença judaica e estavam experimentando a crença cristã. Pessoas que haviam recebido pregações, recebido a evangelização dos apóstolos. Eles não conheceram a Jesus Cristo em pessoa. E dentre estas pessoas, muitos receberam e se converteram, foram convertidos pelo Senhor verdadeiramente. E outros não eram convertidos, porém frequentavam a mesma comunidade. Esse texto é para essas pessoas que são pseudo-cristãos. Estas pessoas foram iluminadas, receberam conhecimento, receberam a palavra. Eles provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles receberam até dons espirituais. Eles provaram, eles viram com seus próprios olhos os dons do Espírito Santo. E eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eles estavam na atmosfera que era muito favorável à fé cristã. Eles viam milagres, eles viam sinais, viam prodígios, eles recebiam a boa palavra. Porém, o versículo 6 diz que eles caíram e que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, apesar de tudo que eles receberam, de tudo que eles presenciaram, eles caíram, ou seja, eles se afastaram, eles apostataram dessa fé. E eles quiseram crucificar novamente a Cristo. De que forma? Voltando para aquela vida de pecado, onde era necessário que Jesus Cristo fosse crucificado para que eles fossem remidos. Por quê? Redimidos. Porque na cultura judaizante, os pecados, eles eram redimidos, pedido perdão através de sacrifícios a Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo ele foi o sacrifício perfeito, então não era mais necessário a cultura sacrificial. Portanto, eles quiseram voltar para isso. Eles voltaram para as suas práticas pecaminosas e voltaram para a crença do sacrifício. Portanto, eles estavam crucificando novamente a Jesus Cristo para si mesmos. O livro de Hebreus, ele serve e ele foi escrito com o propósito de exortar os verdadeiros cristãos. Estes versículos falam a respeito daquela pessoa, que atualmente nós podemos acreditar que existe, sim, e muito no nosso meio. Aquelas pessoas que estão no corpo de Cristo, não são do corpo de Cristo, porém estão nele, estão presenciando as obras de Deus, estão recebendo bênçãos, Muitas vezes tem pessoas que vão para denominações, recebem bênçãos da parte de Deus, enxergam maravilhas,
porém não são cristãos. Se dizem, são exteriores. E chega um momento em que eles apostatam da fé. Infelizmente, muito se observa pessoas que eram fervorosos, que se diziam cristãos, que tinham aparência cristã, que tinham dons espirituais, que praticava coisas que era exemplo para todos os outros. Porém, o resultado foi a apostasia. E por que a apostasia? Porque ele não era cristão no seu coração. Era apenas de aparência. Nós lemos aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 16, a respeito, do pecado que leva à morte e à morte irreversível. Porque nós sabemos que todo pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Mas já sabemos que Jesus Cristo, ele pode nos redimir. E que através de arrependimento, através de regeneração que o Espírito Santo efetua, nós somos lavados desses pecados. Porém, existe um pecado que ele é imperdoável, cuja morte é irreversível. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda pessoa que é apostata da fé, blasfema contra o Espírito Santo. Nega tudo aquilo que recebeu. Nega tudo aquilo que dizia crer, porém não cria. Essas pessoas tinham uma fé que não era salvífica. Eles acreditavam superficialmente. Eles nunca tiveram a fé verdadeira. Por isso apostataram. 1 João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Aqui nós aprendemos que a respeito dessas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, nós não devemos orar para que Deus perdoe esse pecado, porque nós aprendemos na palavra dele que esse pecado é imperdoável. Então não se deve orar em relação a isso. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, gostaria também de citar, diz assim: Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui é a respeito de Jesus Cristo. Todo aquele que se chega a Deus através de Jesus Cristo, ele salva totalmente. Ele intercede por nós. Jesus é o nosso advogado. Quando esses versículos são lidos, é importante que a gente lembre sempre que é para aquelas pessoas que se dizem crentes, porém não são. Dizem ter fé, porém a sua fé ela não é salvífica. É uma fé superficial, é uma fé rasa. É uma fé cujos ventos levam e apagam. Este texto é uma exortação para os verdadeiros cristãos se manterem firmes. Muitas pessoas irão nos decepcionar na nossa caminhada cristã. Nós encontraremos irmãos que se diziam irmãos, que nós acreditávamos, que às vezes nós nos espelhávamos, mas no decorrer do tempo nós veremos que eles nunca foram irmãos, que eles nunca tiveram a verdadeira fé. E é esta a meditação que eu gostaria de deixar para vocês, que o nosso foco continue sendo sempre Jesus Cristo, pois quando a gente olha para o homem, olha para o irmão, e o irmão cai, a gente cai junto. Olhando para Cristo, nós nunca cairemos, porque Cristo nos sustenta.
O Espírito Santo nos fortalece. Fiquem na paz do Senhor Jesus.